Olá, eu sou o professor Luiz Henrique, eu sou professor de Educação Física e estou aqui abrindo uma nova playlist. A playlist é O Professor Responde. Então, se você tem uma dúvida sobre Educação Física, sobre esportes, acabe com essa dúvida. Que bom! É só você mandar a sua pergunta nos comentários e que nos vídeos eu estarei respondendo para você, ok? Então, vamos à vinheta. Respondendo as perguntas que as pessoas mandam para mim, meus alunos mandam para mim, as pessoas que acompanham o canal aí vão respondendo as perguntas sobre educação física, sobre esportes. E avisando antes de começar, se por acaso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você está vendo esse vídeo através do YouTube, você se inscreva no canal. Se você está vendo esse vídeo através do Facebook, então curta a página do professor Luiz Henrique Silva, Educação Física, e acompanhe todas as nossas postagens. E eu abri esse espaço aqui para que as pessoas, meus alunos, as pessoas que acompanham o canal, acompanham a página, mandem suas perguntas sobre educação física, sobre os esportes. E se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, a gente pesquisa e vamos descobrir junto, entendeu? Mais ou menos. E a primeira pergunta que foi mandada foi a seguinte: professor, qual o maior time do Brasil, sem clubismo? Então, eu não escondo de ninguém que eu sou flamenguista, mas quando eu recebi uma pergunta dessa aqui, eu pensei comigo assim, falei assim, não, eu tenho que procurar o maior time do Brasil de uma forma assim independente, de uma forma assim sem puxar, porque se você entrar num site lá que é do Corinthians, você vai falar que o maior time é Corinthians. Se você entrar lá num site que é palmeirense, você vai falar que o maior time é o palmeirense. Então, qual é a melhor forma de tirar essa dúvida? Qual é o maior time brasileiro? O que eu fiz? Eu entrei no site da CBF, onde tem o ranking dos 10 melhores, ou tem todos os times lá, o ranking dos melhores, que tem uma pontuação através dos campeonatos que ganha, através dos torneios que participa. Aí tem uma pontuação, e ali a pontuação tem sempre o ranking dos 10 melhores. E encontrei na última classificação os 10 melhores times do Brasil. Então, na pontuação está em décimo Cruzeiro, com 11.768 pontos. Em nono, Atlético Mineiro, com 11.789 pontos. Em oitavo, São Paulo, com 11.870 pontos. Em sétimo, Corinthians, com 12.032 pontos. Em sexto, o Santos, com 12.776 pontos. Em quinto, o Atlético, com 12.968. Em quarto lugar, o Internacional, com 13.310. Em terceiro, o Grêmio Porto-Alegrense, com 15.180. Em segundo lugar, o Palmeiras, com 16.110. E em primeiro lugar, o Flamengo, com 16.768. Então não sou eu que estou puxando, não. É o site da CBF aqui que está colocando como o maior time do Brasil, na atualidade, o Flamengo. Não é culpa minha, não tem nada a ver com isso. Tá bom. Vamos lá então para mais uma pergunta. Professor, tem uma pergunta. Já ocorreu casos de óbito em alguma partida de algum esporte? Sim, infelizmente em vários esportes já aconteceu o caso do atleta morrer durante o jogo. E não só no futebol, como em outros esportes também. Já aconteceu um problema de saúde, ou por um acidente, o atleta acabar falecendo. Eu peguei aqui, inclusive pesquisando aqui, eu achei 3 casos no futebol que chamaram muita atenção, que são casos famosos. Um aconteceu no dia 1º de abril de 1951, onde um atleta chamado Mitotônio, o apelido dele é Mitotônio, ele era do time do Ceará. Ele foi vitimado por um colapso atribuído a problemas estomacais.
havia comido uma panelada, que é um cozido à base de vísceras de bode, pouco antes de uma partida do Ceará pelo Campeonato Cearense. Então ele comeu muito essa panelada com carne de bode e acabou passando mal, entrou em campo, acabou passando mal e acabou morrendo. Outro caso também aconteceu dia 17 de setembro de 1978. Um jogador chamado Valtenser, do time paranaense do Colorado, atuando pelo time curitibano, dividiu casualmente a bola com o meio Nivaldo, do Grêmio de Maringaense, um Grêmio de Maringá. Porém, ao cair no gramado, sofreu ruptura de coluna cervical e faleceu quase que instantaneamente. Então ele morreu durante o jogo, num choque que teve com o adversário. E o mais famoso de todos, assim, o que chamou mais atenção na mídia, aconteceu em 27 de outubro de 2004, onde o atleta Serginho, ele do São Caetano, do time São Caetano, ele desmaiou no gramado, era um jogo contra o time de São Paulo, desmaiou no estádio do Morumbi após uma parada cardiorrespiratória, foi socorrido em campo e foi levado ao hospital, mas não resistiu e morreu 40 minutos depois. Até esse caso chama muita atenção pelo seguinte, tinha uma ambulância no local, a ambulância, no caso, chegou lá para atender ele, só que não tinha um desfibrilador, quer dizer, aquele aparelho que dá choque no peito. Daí então até teve foi criada uma lei que todo estádio, dependendo da quantidade de torcedores, ele tem que ter, é obrigatório ter pelo menos um desfibrilador. No caso, se um atleta passa mal, no caso como aconteceu com o Serginho, ele tem que estar o aparelhinho lá para dar o choque no peito do atleta para voltar os batimentos cardíacos, ou estabilizar o batimento cardíaco. Naquela época não era obrigatório, não era obrigado, então o que aconteceu? Precisou do aparelho e não tinha, e ele acabou falecendo, era num jogo até que estava sendo transmitido para o Brasil todo, e aconteceu essa fatalidade. E não só no futebol, vou citar um caso também, que aconteceu aqui no Paraná, em Guarapuava, no futsal. Então um jogador de 23 anos morreu durante uma partida de futsal em Guarapuava, no dia 6. Na disputa de bola, um pedaço de madeira se soltou e atingiu o jogador. Ele foi socorrido, mas não resistiu. O jogo entre Guarapuava e Palmeiras estava bem no começo. Robson, tô lendo aqui a notícia que eu achei interessante. Robson do Guarapuava deu um carrinho para impedir a chegada do adversário. No contato com o chão, a madeira de quadra perfurou a perna do atleta. Então isso aconteceu no dia 6 de março de 2010. O que aconteceu? Ele foi dar um carrinho, a quadra é de madeira, e acabou soltando uma ferpa e entrou na perna dele. Se vocês procurarem no YouTube, colocarem acidente em quadra de futsal, vai acontecer lá. Até que esse acidente, o atleta foi socorrido, foi para o hospital, só que acabou morrendo. Chamou tanta atenção que daquele dia, daquela época em diante, eles começaram a proibir o uso de quadras de madeira. Por quê? Justamente, já tinha acontecido casos em jogos de vôlei, que o cara foi na bola, deu aquele peixinho para pegar a bola e a ferpa entrou na barriga do cara. Então nesse caso aqui foi fatal, que entrou pela perna, acabou atingindo até o intestino do atleta e ele foi para o hospital e não resistiu. Então eles falaram, não, essa quadra de madeira é muito perigosa, então não vamos mais utilizar a quadra feita de madeira. Aí foi proibido daí. Outra pergunta, professor, eu gosto de jogar xadrez e sempre chamei a peça pelo nome de rainha, mas tem gente que diz que o nome correto é dama. Qual é o certo? O negócio é o seguinte, se você olhar no inglês, por exemplo, o rei é chamado de king e no caso a dama, a rainha é chamada de queen. É mesmo, é? Quer dizer, rainha. Só que tem umas razões históricas que diz que, por exemplo, por exemplo, tem o homem que é presidente, a esposa dele não é chamada de presidenta, é chamada de primeira dama. Então, aquela que acompanha o rei, ou acompanha o presidente, é chamada de primeira dama ou dama, entendeu? Tem esse caso também. Mas uma das razões principais é o seguinte, é por causa da anotação. Em alguns jogos importantes de xadrez, os atletas, eles pegam canetinha, pegam um papel e vão anotando as jogadas. E a anotação é da seguinte forma, só uma explicação bem rapidinha. Por coincidência eu tenho aqui um tabuleiro de xadrez. É o bichão mesmo, hein, doido? Eu vou só mostrar para vocês o seguinte, o tabuleiro de xadrez, é por isso que o tabuleiro de xadrez, ele tem, não sei se dá para ver aqui, não só, você vê que ele tem números e tem letras. Dá para ver aqui embaixo? Tem números e letras? Deixa eu aumentar. Ele tem números e tem letras.
só. Então é o seguinte, para que servem esses números e essas letras? Serve para anotar a jogada. Por exemplo, se uma determinada peça no movimentar, ele vai parar numa casa aqui, que tá, é igual aquele batalha naval. Por exemplo, a casa D5, que é essa casa aqui. Então você, na hora de anotar, você coloca em letra maiúscula primeiro a inicial da pedra. Por exemplo, se for um bispo, coloca B maiúsculo D5. Então a gente sabe que a peça, o bispo, vai parar em D5. Ah, eu vou movimentar a torre. Então eu coloco a torre, coloquei a torre em H8, que é aqui no cantinho aqui. Então, por exemplo, eu coloco lá, anoto lá T maiúsculo H8. Mas qual que era o problema? Que tem duas peças. Que elas começariam com a mesma letra. Por exemplo, aqui temos a dama, ou rainha, se fosse chamado de ser rainha, é que tem o rei. Então eu ia colocar o quê? R maiúsculo, R, A5, por exemplo. Aí se os dois fossem chamados, se esse aqui fosse chamado de rainha, esse aqui fosse chamado de rei, ia dar uma confusão. Mas esse R é da rainha ou R é do rei? Então uma forma de diferenciar, colocaram o nome dessa peça de dama, que daí a nota D maiúsculo, A5, e no caso se fosse o rei, coloca R, A5. Então já dá uma diferença, não tem confusão daí. D é a dama, R é o rei. Então não tem confusão. Então essa é uma forma que, mas durante o jogo, por exemplo, se eu falar assim, eu capturei a rainha, eu vou ser punido? Não, você não vai ser punido. É uma forma de facilitar para não ter confusão na hora da anotação. Entendeu? Então, essas foram as perguntas de hoje. Caso você tenha alguma dúvida, tenha alguma curiosidade para perguntar sobre educação física, sobre os esportes, então pode colocar nos comentários. Entre em contato através do WhatsApp, aqueles meus alunos que têm WhatsApp podem mandar pelo WhatsApp também, e tire sua dúvida, ok? Valeu pessoal, então até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau, valeu!